claro que você já sabe que o Max Verstappen no último final de semana, quando não teve corrida de Fórmula 1, ele foi para Nürburgring correr de GT3 e venceu a prova. É claro que isso mais uma vez mostrou aí o seu enorme talento, mostrou que ele é um piloto fora de série, em que sabe pilotar qualquer tipo de carro. Mas essa vitória, na verdade, ela traz muito mais, né, do que simplesmente um desempenho esportivo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, fazer uma reflexão, que bater um papo com vocês sobre essa ida do Max Verstappen para outra categoria, no auge de sua carreira, e que outros pilotos também deveriam fazer esse tipo de experiência, sendo que no passado a Fórmula 1, isso era muito comum entre os pilotos de Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. No próprio site da Fórmula 1, no dia de hoje, o jornalista David Treimani, que é um jornalista antigo, ele falou que relembrou, né, os tempos antigos em que era comum pilotos de Fórmula 1 aparecerem e correrem em outras categorias. Ele lembrou, por exemplo, do Graham Hill, que é até hoje o único piloto a conquistar a tríplice coroa do automobilismo, né, ou seja, vitória no GP de Mônaco, vitória nas 24 horas de Le Mans e vitória nas 500 milhas de Indianápolis. E o Graham Hill conquistou esse feito quando ele estava na ativa como piloto de Fórmula 1. O Graham Hill, que teve uma carreira bem longeva na categoria, conseguiu fazer essas corridas aí enquanto era piloto de Fórmula 1, lembrou de Jack Brabham, entre outros pilotos, Bruce McLaren, e claro, lembrou do Jim Clark, né, que o Jim Clark corria praticamente todas as categorias, aí, onde tinha corrida, o Jim Clark iria correr. Inclusive ele mencionou, né, que faz 60 anos da temporada perfeita do Jim Clark, onde o Jim Clark conquistou seu bicampeonato, vencendo 7 corridas na temporada de 65, sendo 3 Grand Chelem, venceu 500 milhas de Indianápolis, venceu corrida de Fórmula 2, venceu aí outras GP de Siracusa, outras corridas fora do campeonato também com carros de Fórmula 1, venceu as 3 horas de Sebring correndo carros de turismo, enfim, e ele está dizendo isso e eu até aqui concordo com ele, que como isso era legal e como é legal ver o Max Verstappen também fazendo esse tipo de prova fora da Fórmula 1 enquanto é piloto de Fórmula 1 e no auge de sua carreira. Porque a gente viu, por exemplo, o Fernando Alonso correr a 500 milhas de Indianápolis, mas isso depois que ele saiu da Fórmula 1, né? Ou seja, 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Le Mans, não quando ele estava no auge do seu desempenho na Fórmula 1. E a gente vê o Max Verstappen fazendo esse tipo de corrida. É claro que hoje a Fórmula 1 mudou, os contratos mudaram, os pilotos fazem contratos super amarrados, que não podem praticar esportes radicais nas férias, nem nada disso, e claro, obviamente, correr em outras categorias também. Se a gente for pegar, por exemplo, a época do Jim Clark e Graham Hill, é claro, lá a temporada de Fórmula 1 tinha 8, 10 corridas, hoje são 24. Os salários naquela época realmente também eram bem menores, os pilotos eles tinham que fazer mais corridas para também ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que, poxa, devia ter um jeito, né, de que pilotos pudessem, vez ou outra, participar de uma corrida fora da Fórmula 1, como por exemplo, a gente lembra, por exemplo, o Nico Hülkenberg em 2015, que ganhou 24 horas de Le Mans. O Hülkenberg estava na Fórmula 1 em 2015, né? Agora me pegou agora, mas acho que estava. Enfim, mas seria muito legal que isso que o Max Verstappen fez pudesse também outros pilotos fazer. É claro que o Max Verstappen só fez isso porque ele é o Max Verstappen, né? Ele é o cara da Red Bull que falou, cara, com certeza deve ter negociado ali no contrato dele, deve ter falado, cara, eu quero correr, eu vou correr, vocês vão me deixar correr? Né? Tipo, ele é o Max Verstappen, ele é tetracampeão do mundo, ele é outro nível, né? É diferente de um outro piloto de repente querer fazer qualquer tipo de exigência na Fórmula 1. Mas só para vocês terem uma ideia do quanto isso gerou de visibilidade, né, para a Red Bull, a marca Red Bull, que estampou a sua marca num carro da Ferrari. Eu estava lendo no site Racing News 365 que a audiência da categoria no YouTube, no canal oficial da categoria em alemão, comparando a corrida anterior com a corrida que o Max Verstappen correu em Nürburgring, aumentou em 32 vezes. 32 vezes mais pessoas assistindo a corrida com o Max Verstappen do que sem o Max Verstappen. E na transmissão inglesa dessa mesma categoria, a audiência aumentou em 45 vezes
mais do que na etapa anterior. Ou seja, cara, espetacular, e é muito legal ver isso, poder ver um piloto no auge mostrar também o seu talento em outras categorias e provar o seu talento em outras categorias. Além de ser legal pra gente, né, que tá acompanhando, você imagina para todos aqueles pilotos que estavam lá, você via no pódio, né, os caras ali olhando e falou, poxa vida, eu tô correndo aqui contra, se olhar no pódio do lado, tem um cara tetracampeão mundial de Fórmula 1, no auge da carreira, no auge ainda do seu desempenho na Fórmula 1, enfim, que ainda tem uma história que ainda vai ser construída na Fórmula 1, hoje ele é tetracampeão, de repente ele pode ser penta, hexa, enfim. Então isso é muito legal. E também muito legal o fato do Max Verstappen correr ao lado de um piloto que veio do automobilismo virtual. O Chris Lulian, não sei se é assim que fala, ele era um piloto de automobilismo virtual, que o Max Verstappen tem esse projeto, né, ou seja, de pilotos que não tem grana, né, para ter uma carreira no automobilismo real, kart, enfim, a gente sabe que isso é muito caro. E o Max Verstappen pega esses pilotos, monta uma equipe de automobilismo virtual e dá oportunidade a esses pilotos, né, conforme o seu desempenho, de correr num carro real. Então você imagina que legal, poxa, o cara tava lá, né, um dia tava lá na casa dele, pilotando o seu simulador na sua casa e corta para daqui a um tempo ele tá pilotando, dividindo o carro, ganhando uma corrida, subindo ao pódio ao lado de um piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1 em atividade, no auge de sua carreira. Cara, isso é muito legal e realmente deveria ter mais essas trocas de experiências, por mais que seja toda a dificuldade que isso tem hoje em dia em contratos e tudo mais, mas deveria ter, por exemplo, né, até foi perguntado para o Max Verstappen se ele pensa em ganhar a tríplice coroa, ele meio desconversou, mas hoje é praticamente impossível um piloto conseguir isso, porque um piloto sair da Fórmula 1 e correr a 500 milhas de Indianápolis, por exemplo, já com uma idade mais avançada, é muito mais difícil do que se ele pudesse fazer isso no auge de sua carreira, ou mesmo as 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans até você consegue, até o Verstappen falou que ele quer correr as 24 horas de Nürburgring o ano que vem, e quem sabe futuramente correr as 24 horas de Le Mans. A gente sabe também que tem a questão, né, do perigo, né? O próprio Jim Clark morreu numa corrida de Fórmula 2. A gente pega um exemplo mais recente, o Robert Kubica, né, que acabou ainda quando era piloto de Fórmula 1, tinha um contrato para correr na Fórmula 1, foi correr uma corrida de rally, se acidentou, a sua carreira praticamente acabou ali, mas o risco faz parte do esporte. Eu acho que os pilotos, né, e as equipes deveriam, enfim, se o piloto tem vontade, né, eu acho que não deveria ter um entrave assim contratual para que o piloto não pudesse correr, desde que, claro, ele consiga, né, manter os seus compromissos. Ninguém aqui é a favor de um piloto deixar de correr uma corrida de Fórmula 1 para ir correr numa outra categoria. Mas nos finais de semanas livres, nas férias ali e tal, poxa, seria tão bom se a gente pudesse ver esse tipo de coisa. Agora, falando do desempenho do Max Verstappen, né? Sensacional, né? O cara largou em terceiro, o cara já liderou no começo, na primeira curva já assumiu a liderança, abriu um caminhão de vantagens e só administrou, entregou o carro aí para o seu companheiro de equipe vencer a prova. Realmente, assim, eu não consegui ver toda a corrida ao vivo, eu vi o começo, mas realmente muito legal, muito bacana mesmo, e espero que outros pilotos também tomem esse exemplo e que, se não der para ser assim, logo que eles estão pilotando, né, na Fórmula 1 ainda, que sejam logo que eles se aposentem. Por exemplo, cadê o Sebastian Vettel correndo essas corridas aí? Seria legal ver um Vettel que ainda tá novo, né, correndo essas corridas aí, sei lá, o Hamilton quando se aposentar, o próprio Alonso quando se aposentar, enfim, outros, né, ex-campeões mundiais. Cadê o Jenson Button correndo todas essas coisas aí? Devia ter, né, esses pilotos deveriam estar correndo também essas outras categorias, certo? Mas é isso, só queria realmente fazer essa reflexão aqui, essa opinião, esse vídeo meio conversa aqui para falar como eu achei bacana ver o Max Verstappen correndo em outras categorias, e pelo jeito não sou só eu, né? O próprio site oficial aqui da Fórmula 1 deu destaque a isso, deu aí uma reportagem, né, de primeira página para falar sobre isso. Então, Fórmula 1, vamos dar um jeito aí, de deixar os pilotos correrem outras categorias também. Valeu, pessoal, valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.